Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estarei gravando aqui para o canal. Não são recomendações, mas são os ativos que eu devo manter ou investir para 2021. Tanto ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Então, nas próximas semanas eu gravarei vídeos nesse modelo. Não são recomendações, eu pego apenas as análises disponíveis já no mercado dos próprios fundos, das empresas. Então, não crio as minhas análises aqui e são ativos que eu estou adquirindo ou mantendo, não são recomendações. Antes de eu começar esse vídeo, já me deixa aqui nos comentários, tá? Quais os fundos imobiliários que vocês estão pensando em manter ou adquirir? Os mais pedidos aqui, eu gravo o vídeo e domingo que vem eu vou sortear lá no meu Instagram essa camisa do canal aqui, oficial do Novembro Azul, mais uma garrafinha. Então, sem enrolação, vamos lá. Nós temos notícias aqui que o coronavírus deu uma aumentada, né? Aumentou o número de mortos, o número de casos, mas ao mesmo tempo, cada vez a gente vem escutando falar mais da vacina, das fases, dos testes. Então acho que a gente está chegando próximo. O home office, que começou muito forte, já deu uma decaída. A paixão do brasileiro pelo home office cai ao longo da pandemia. Na parte de aluguel de galpões, né, a gente deve ter um aumento aí, tanto da procura quanto dos rendimentos. E na Black Friday o aumento deve acontecer na busca por lojas e por vendas. Então esse foi um negócio breve aqui, só falando de algumas notícias. Número de casos aumentando, mas eu estou otimista em relação à vacina, tá? Eu acho que dessa vez a situação vai, então, aos poucos, a economia vai começar a voltar. Tem gente acreditando numa segunda onda, não sei, em termos de fechamento, né? Não sei se vai acontecer. Então, esses três fundos que eu vou citar aqui são da 20, tá? Eles fizeram a divulgação dos resultados, perspectivas. Como eu tenho esses fundos na carteira, eu sempre acompanho os relatórios, está tudo aqui, ó. Os relatórios estão aqui, eu imprimo tudo. Faço a minha marcação e esses fundos continuarão na minha carteira. Vou fazer um resumo para vocês aqui muito breve, tá? Quem quiser me segue lá no Instagram para eu depois comentar mais um pouco. Então, falando primeiro aqui sobre o Vino, tá? É um fundo que veio crescendo o número de cotistas, né? Já passou aí dos 50 mil cotistas, com 2,6 milhões de giro diário. Isso é muito importante, porque pô, se você quiser investir 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, você consegue investir, entrar e sair sem fazer grandes volumes, né? No book ali atrapalhar, o fundo tem liquidez, né? Em relação às aquisições, foram feitas 4 aquisições recentemente, né? De partes ou do total, depois da 5ª emissão. E o bacana é que com essa emissão, o fundo acabou passando a ter mais contratos atípicos, tá? Fora que, olha que interessante, né? Com essa emissão foram diluídas as participações de grandes locatários. Então, você pega aqui a própria 20 detinha 34% de participação no fundo, como locatário caiu para 27%, o WeWork caiu de 19% para 15%. Então, isso é muito importante. O fundo vai crescendo, grandes locatários vão diminuindo a sua proporção. Isso é interessante. A gente não gosta, né? De 30%, 40% em cima de um locatário. O fundo tem uma característica muito própria nessa área de escritórios, localização em grandes centros, projetos diferenciados, locatários de primeira linha, né, como a própria 20, tendências, né, o coworking, alguns espaços específicos e a participação no controle. Por que a participação no controle? Tá? Porque quando você tem o controle, que nele estende boa parte aqui dos ativos, você consegue, no momento, por exemplo, de pandemia, reduzir custos. Pô, você é o gestor daquele imóvel, você tem o controle total, você não tem que conversar com ninguém. Pô, você toma a decisão, diminui a luz, faz um novo acordo com a empresa de segurança, você tem o controle daquele ativo, você consegue diminuir as despesas. Mesmo durante a pandemia, o fundo veio pagando, veio performando bem. Quando a gente olha a taxa de ocupação, ele está em 95%, muito acima do mercado aqui, que estava em 83% e caiu para 74%, e ele tem aqui 0% de inadimplência, tá? Recebendo 100% da receita faturada. Então, porra, tem um fundo que está crescendo, aumentou a quantidade de contratos atípicos, diluiu grandes locatários, né? Quer dizer, ele agora está um pouco mais pulverizado, 0 de inadimplência, ocupação total. Quando a gente parte para olhar
os vencimentos, a maior parte, 95%, entre 2025 para frente. Sendo assim, eu não vejo porquê, tá? Minha carteira é pulverizada, são vários fundos, eu não vejo porque eu vou retirar esse fundo da minha carteira. Então, esse fundo continua na minha carteira. Se você discorda, você pode deixar aqui nos comentários. Falando agora sobre o VISC, que é o outro fundo, também é um fundo grande, 177 mil cotistas, quase 4 milhões de reais negociados diariamente. Isso é importantíssimo, tá? A história da liquidez. É um fundo de shopping, então tem várias restrições ainda. Por exemplo, a parte de cinema, os cinemas ainda não estão tendo volume de gente, isso atraía muitas pessoas. O fundo recentemente fez 3 aquisições entre participação, né? 3,25, por exemplo, primeiro do Ribeirão Shopping, depois aumentou para 17. Aquisição do Shopping Praia da Costa. Então, a gente tem um momento de crise, né? Mas vocês viram que o Vino fez aquisições, vocês estão vendo que o VISC fez aquisições, vários fundos aproveitaram. Será que daqui a 2 anos a gente não vai olhar para trás e falar, caramba, como esses fundos foram inteligentes, né? No auge da crise, efetuando compras. Em relação ao fluxo de veículo, desde a abertura, os shoppings vêm recebendo um número maior, né? Isso é muito interessante, ou seja, aos poucos as pessoas estão saindo e indo para os shoppings consumir. Durante a pandemia, vocês podem reparar aqui, ó, crise do Covid de 2019. Ó, mesmo assim, o fundo veio pagando, tá? Ele pagou pelo menos ali como se fosse a Selic. E agora a gente já olha uma retomada, ó. Tava uma média aqui 0,27, 0,23, caiu para 0,15, 0,20, agora já 0,38. Em relação à venda nos shoppings, a gente teve uma queda muito grande aqui em abril e maio, mas já começou a se recuperar bem. Repare aqui em setembro, uma melhora boa. A taxa de ocupação caiu, está em 91%. Eu ainda acho até que está boa. Minha expectativa, eu falei aqui em vídeos anteriores, é que alguns shoppings podem cair para 80% de ocupação. Porque depois da virada do ano, algumas empresas podem não ter fôlego para manter, né? As dívidas estão muito altas, o cara está esperando ali o final do ano para ver a venda, botar um dinheiro no bolso vendendo estoque, e esse cara vai fechar. Então, eu até acredito que a taxa de ocupação possa piorar. Mas a inadimplência líquida do fundo melhorou muito. Então, em abril, a gente teve essa pancada aqui, 49%, foi bem na hora do susto. Depois, caiu um pouquinho, subiu de novo para 20% e já caiu em setembro. Aqui embaixo, essa área desconto, que já chegou a 81%, agora está em 25%. O que é isso? É que quando teve o auge da confusão, os shoppings foram lá nos lojistas e falaram, vem cá, meu filho, senta aqui, toma esse desconto, toma 80% de desconto, toma 50% de desconto, toma... Para quê? Para manter o lojista, o cara não está vendendo porra nenhuma. Lembra? Eu falei, pô, você tem que manter o lojista vivo. Esse desconto veio diminuindo, já está em 25%. Provavelmente ele vai diminuindo até que ele chegue a zero, o lojista não vai ter mais desconto e a receita dos shoppings volte a subir. Finalmente, falando sobre o aluguel e as vendas nas lojas, a gente repara aqui que ainda está muito aquém do que já foi no passado. Então, por exemplo, olhando aqui no meio, vendas nas mesmas lojas, ainda está 27% abaixo, né, o terceiro trimestre. Fluxo de veículos também está menos 44% abaixo, mesmo depois daquele crescimento. Então, está crescendo o fluxo de veículo? Tá. As vendas estão melhorando? Estão. A inadimplência está caindo? Tá. Mas está muito abaixo do que foi natural, né, pelo que a gente está vendo. Com tudo isso, o fundo VISC continuou crescendo, fez diversas aquisições esse ano, né, continuando aí um dos líderes de mercado, sendo que agora ele possui 15 ativos distribuídos em 10 estados brasileiros. Esses são os ativos aqui que o fundo possui, né, super bem dividido, né, 10 estados brasileiros, 15 ativos. No passado a gente até pensava o seguinte, um fundo com 15 ativos nunca vai dar um problema generalizado. Agora a gente sabe, o cara comeu morcego, tudo fechou de repente, todos os shoppings ficaram fechados. Mas assim, faz sentido eu investir em um fundo e esse fundo investir em 15 shoppings. É o que eu falo da beleza dos fundos imobiliários, né? Você consegue, com muito pouco recurso, ser sócio de diversos ativos imobiliários. O terceiro fundo que eu vou falar, que continua na minha carteira, é o VILG, é um fundo de logística, 88 mil cotistas e 6 milhões negociados diariamente. É um fundo que recentemente fez a aquisição do Caxias Parque,
tá? São galpões, né? E nesse caso aqui, o que eles estão buscando agora? Galpões próximos às cidades, normalmente na saída já da cidade, a 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros. Por quê? Porque são muito interessantes, é o conceito do last mile. É você estar próximo o suficiente da cidade para ser depósito de uma Magazine Luiza, de uma Via Varejo, Mercado Livre, Centauro. Para essas empresas estarem aí a 35 quilômetros da porta da sua casa, porra, isso vale ouro. É isso que eles estão buscando. Pagaram dividendos mesmo durante toda a pandemia. Aqui no final tem impacto da alocação, depois isso aqui deve melhorar. Em relação à taxa de ocupação, 100% também, bem acima da média do mercado, né? O fundo é bem distribuído. Olha aqui os locatários: Tok Stock, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, Privalha, Kremer, Foxconn. São 11 ativos em 5 estados. 11 ativos em 5 estados. Então, mostrei um fundo com 15, mostrei um fundo com 11. Se você investe nesses dois fundos, você tem mais de 25 ativos. Porra, mais de 25 ativos. Ah, mas e a taxa, e isso, e aquilo? Eu queria mais dividendos e tal. Pessoal, a gente tem que olhar para a categoria fundos imobiliários como fundos imobiliários. Então, dentro dessa situação, eu falei muito rapidamente, eu vou até fazer o seguinte, eu vou mandar para quem cadastrou o e-mail já com a gente, eu vou até deixar aqui de novo o e-mail, eu vou mandar essa apresentação que não fui eu que criei, não foi uma análise minha, é baseada no próprio relatório da 20, tá? Eu vou mandar para vocês isso por e-mail, se você quiser você cadastra o e-mail. Então assim, fazendo um resumão, né? Vino cresceu, adquiriu um controle maior, diluiu locatários, continua pagando, querem crescer mais, tem um estilo diferenciado de ativos, né? Não são aqueles prédios enormes em São Paulo, é um estilo mais, é um fundo boutique, show de bola. VISC, pandemia, shoppings fechados, porra, o fundo estava lá pagando 20 centavos, piorou um pouquinho, agora já melhorou, está se recuperando, deram desconto, conseguiram manter os lojistas, 90% de ocupação, compraram mais ativos, porra, 15 ativos em 10 estados, fica. E o VILG também, porra, fundo bacana, muito na área de e-commerce, eles têm uma participação boa de e-commerce, ótimos locatários, de olho no last mile, ativo no Rio de Janeiro agora para pegar essa parte do e-commerce. Então assim, dentro dessa estratégia, né, eu tenho mais de 10 fundos imobiliários, esses 3 fundos imobiliários continuarão na minha carteira. E eu não tenho nada, não tenho nem relacionamento com o pessoal da 20. Tá? Algumas pessoas falam, pô, mas de vez em quando você faz vídeo deles e tal, eu não tô nem aí. Eu faço porque eu gosto desses fundos. Se um dia eu achar que esses fundos não estão bons, foda-se, eu vou falar vou dar a minha opinião aqui, né? Até porque é o meu dinheiro que está investido ali. E olhando então, finalmente aqui, a parte de dividendos, eu peguei esses dados aqui na Status Invest, tá? É um site gratuito muito bacana. A gente percebe aqui, ó, VISC, um fundo de shopping, mesmo durante a pandemia, 4,05 de yield nos últimos 12 meses. VILG, 5,62. Vino, 6,78, quase 7%. Então, 4, 5,5% e 7% de yield. Pronto, é isso que eu quero. Então, eu tenho lá as minhas ações de crescimento, minha carteira está dando 60%, tá ótimo, tá ótimo. Em fundos imobiliários, é isso aqui que eu quero. Bons ativos, pulverização, bons locatários, eu quero que eles cresçam, eu quero que eles consigam adquirir novos ativos, pulverizem os locatários, estejam em vários estados e principalmente, porra, paguem dividendos. Não adianta nada. Também, bacana o fundo, prédio bonito, colorido, pisca a luz no Natal, tá aí o dividendo. Não, o dividendo não tem ainda, porra. Eu quero dividendo. Então, por isso tudo, esses 3 fundos continuam na minha carteira para 2021 e me deixa aqui nos comentários quais fundos vocês querem que eu analise aqui para ver se esses fundos vão entrar ou não na minha carteira ou continuar. Me deixa aqui nos comentários. Domingo que vem eu sorteio essa camisa lá no meu Instagram. Me siga no Instagram, curta aqui o canal também. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.